Eu reservei aqui para vocês um assunto que fala sobre a influência da mulher no mundo moderno. O tema nosso que vamos caminhando juntas, vamos falar durante todo o ano, mas hoje, como nós estamos comemorando o mês da mulher, bem como a Alessandra falou, então nós vamos estar trabalhando nesse sentido aqui, da influência que nós estamos exercendo. Por quê? Porque nós podemos influenciar tanto para o bem como para o mal, não é verdade? E temos até exemplos na Bíblia de mulheres que foram uma bênção e de mulheres que destruíram tudo. Hoje a gente tem visto uma dificuldade muito grande, às vezes, das mulheres serem bem influenciadas. A mídia, televisão, né? E tantas coisas que a sociedade tem espalhado, tem mostrado, filosofias que realmente não cabem na vida de uma mulher cristã, e que isto tem separado casais, tem acabado com os lares, porque Satanás tem um intuito só, de acabar com a família. Já notou isso? Vocês não têm problema na família? Então, todo mundo tem, né? Se eu fosse falar, quem tem problema na família? Todo mundo ia levantar a mão. Porque o interesse dele é justamente trabalhar para lhe cuidar com a família. Então, por isso, a mulher cristã, hoje, nós temos que ser fortes e influenciar, não receber a influência de fora para dentro, mas é daqui de dentro para fora, né? A Bíblia diz que nós somos luz e sal nesse mundo. Então, nós temos que dar realmente o nosso melhor. E a nossa influência tem que ser muito grande. E eu sei que as mulheres querem. Vocês vão me dizer, mas é difícil falar de Jesus. Não, às vezes não precisamos nem falar. Pela maneira de como nós caminhamos, o nosso testemunho, as pessoas serão alcançadas pelo Senhor. Amém? Então, o texto aqui é de Gênesis 2:23, que diz assim: ela será chamada mulher. Olha o propósito de Deus, né? Quando eu olho para Gênesis, que é o princípio, que é o início de todas as coisas, eu começo a ver como Deus foi formando o homem, a mulher, o lar, como Ele formou, né? Colocou cada um no seu lugar, porque tudo que Deus faz é com ordem, com decência e tem propósito. Você não está aqui hoje por não ter propósito, você não está aqui de qualquer maneira, você não foi criada sem propósito, pelo contrário, cada uma de nós aqui que o Senhor formou, Ele tem um propósito na nossa vida, né? Eu estava lembrando no domingo, quando eu preguei aqui, eu estava dizendo que no dia 8, eu tinha que pregar lá em Guarulhos, também numa reunião como essa do Dia da Mulher. E de manhã, eu já comecei a lembrar, Senhor, como eu sou feliz por ter nascido mulher. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor já me escolheu. Como o Senhor me deu uma infância feliz, uma adolescência feliz, que naquela adolescência o Senhor já me chamou, já tinha propósitos na minha vida. Depois, no meu casamento, me escolheu uma pessoa, um homem, que é um companheiro, amigo, um homem que é fiel ao Senhor. Depois, os meus filhos abençoados. Depois me deu netos preciosos, me deu vocês. Então eu comecei a ver tudo isso e agradecer e poder saber que ainda na minha idade eu estou podendo viajar, correr daqui, correr de lá, porque a minha vida é bem corrida, mas estou aqui tão feliz, porque eu sei que eu estou cumprindo com o propósito de Deus. Amém? E eu sei que da mesma maneira você pensa. Porque assim como foi a minha vida, eu creio que a sua, você vai dizer, não, mas a minha não foi tão bem assim, eu não tive uma infância tão feliz. Mas se você começar a notar as coisas que você teve para chegar até aqui, você vai saber que Deus cuidou de você, Ele acolheu você, Ele amou você, Ele te colocou no caminho certo. Então, sempre nós temos palavras de gratidão a Deus. Então, nós temos um poder de influenciar muito grande, muito. Então, influenciamos na moda, nos costumes,
né, nos valores, influenciamos marido, influenciamos mulher. Vocês não creem que vocês influenciam o marido de vocês? Hã? Quem aqui não influencia o marido, levanta a mão. Todas, né? Todas. É aquela conversinha assim, mas que influencia. Então, por isso que a gente tem que tomar um cuidado danado, tem que ser sábia para não destruir, porque senão a gente acaba destruindo. Veja também, e as mulheres sobressaindo muito, né? A gente nota como as mulheres têm sobressaído na sociedade, são independentes, tomando assim decisões importantes no contexto social, com liberdade de expressão, dando sua contribuição para a família, para a sociedade e educando cada vez mais e buscando o empoderamento. Por que o silêncio? Porque é verdade, né? E o empoderamento, o que isso quer dizer? É uma ação de se tornar poderosa, de ter poder e de ter domínio. Esse é o sentido da palavra empoderamento. Por isso, quando a gente fala dessa palavra, a gente precisa saber, eu estou querendo ter domínio sobre o quê? Estou querendo ter autoridade sobre quem? Então, nós podemos influenciar para bem ou para mal. Ainda que nós podemos dizer, não sou influenciada, não é. Todas nós somos. Porque até a maneira, muitas vezes, de nós nos vestirmos, nós somos influenciados por outro. Não sou, porque eu sou diferente. Então, você é diferente porque você encontrou alguém diferente para você ser igual àquela pessoa diferente. Então, todas nós recebemos influência. E o mesmo acontece num ambiente de casa. Por exemplo, quando uma mãe é bem-humorada, o que acontece? Os seus filhos, as pessoas que estão ao seu redor, o marido, também se tornam bem-humorados. Mas quando ela é mal-humorada, o que acontece? Parece que aquilo contagia toda a família. Porque a mulher é a coluna da casa. Então, o poder de influência dela é muito grande. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque o que influencia não é o que nós falamos, são as nossas atitudes. Muito cuidado com isso. E quando eu vejo as mulheres dos nossos dias tendo uma influência muito grande, sendo usadas, e é isso mesmo, não sou nada contra isso não. São inteligentes, são dotadas, inclusive, de dons, de talentos. Sabe por quê? Porque Deus fez assim. É uma mentira que dizer, não, a mulher é um ser inferior que não sabe. Não. Pelo contrário, nós vamos saber aqui com que propósito Deus nos criou e nos formou. Então, por isso que as mulheres têm se destacado. Porque têm realmente competência. Sabem o que estão fazendo. São usadas em cada campo de trabalho que elas são chamadas. Mas existem algumas coisas que nós vamos ver hoje aqui que são importantes. Primeiro, a gente vê que a mulher foi o último ser criado por Deus. Foi o ápice da criação, né? Em beleza, em meiguice, em delicadeza, em carinho, ela é sensível, ela é amorosa. Então, e Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:31 diz que depois que tudo que ele fez, ele diz, e isto foi muito bom. Então ele sabia que a criação do homem e da mulher era muito bom, porque Deus faz as coisas muito perfeitas. Só que ele fez cada um de nós com um propósito e com uma função. E o primeiro propósito que nós vemos aqui para a vida da mulher é ser ajudadora idônea. Você pode colocar aí. O primeiro propósito é ser ajudadora idônea. Está lá em Gênesis 2:18 que diz, e far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea, porque ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Esse negócio de solidão, porque a gente tem visto muito disso, né, gente? Hoje, vocês já notaram como é que estão sendo feitos os apartamentos? Vocês olham, são aquelas janelinhas assim que parece prisão. E ali dentro mora cada um, e entrou ali, fecha a porta, não conhece, só sabe o do número 15, o do número 22 e assim por diante. Solidão. E é por isso que o ser humano está muito doente. Então, ele nos fez como ajuda idônea. Quando fala nesse ajudador idônea, há uma interpretação errada,
porque crê que a mulher foi criada para ser subordinada ou prestadora de serviço. É assim que muitas pessoas pensam. Não, a função da mulher é essa mesmo. Ela tem que fazer. Não. O original desta palavra, que quer dizer, achei muito interessante, Ezer. Por que Ezer Quenedo? Porque idônea, veja bem, é uma pessoa de confiança, moralmente adequada, honesta e íntegra. Essa é a idônea. E ajuda é para acudir, apoiar, sustentar e colaborar. Então você não é qualquer uma. Você não é só para ser subserviente. Não. Você tem muito, só nessas duas palavras, você tem muita função e muita coisa para fazer. Não é de qualquer jeito. Interessante que esta mesma palavra é usada no Salmo 46, 1, quando diz, o Senhor é meu socorro. Quando diz que Ele é meu refúgio e fortaleza e socorro presente na angústia. O que isto quer dizer? Que é alguém que nos tira de uma situação que nós não podemos sair sozinhos. Esta é a situação e o lugar que Deus te colocou ao lado do seu esposo para você exercer. Ele não sai sozinho de situações que você não esteja junto. Está notando a sua posição? Como é importante? Ajudadora idônea, o que é isso? O que significa? Ajudar em casa? Não, é muito mais do que isso. É de uma responsabilidade, é de uma idoneidade muito grande que muitas vezes a gente fica pensando, não é fácil nós exercermos uma posição dessa, mas quem o Senhor chama, Ele capacita. A segunda coisa aqui, o segundo propósito que Ele nos chamou, foi para edificar. É Provérbios 14, 1, que diz assim, a mulher sábia edifica seu lar, e a tola destrói com suas próprias mãos. Queridas, nós não fomos chamadas para governar, nós fomos chamadas para edificar. O que isto significa? O que governa, planeja, e o que edifica, executa. Né? O arquiteto vem aqui e faz o que aqui? Ele tem a planta, mas ele vai precisar de pessoas para executar, para levantar os muros, para ver aonde vão ficar as luzes, aonde vai ficar o esgoto, como é que vai ficar o chão, como é que vai ficar o som, tudo. E eu pergunto para vocês, o que é mais difícil, governar ou edificar? Edificar. Edificar, porque é o dia a dia. Constrói, levanta, cria, estabelece, né? Fundamenta os valores. Então, é assim, essa é a nossa função. E uma das coisas que eu tenho visto hoje, que parece que o pessoal tem uma dificuldade, a mulher tem uma dificuldade muito grande em edificar. Muito. Vocês não imaginam quando eu converso sempre com mulheres, estou tratando com mulheres, a cabeça, eu não sei o que aconteceu, porque a cabeça da mulher está tão complicada, ela complicou tanto, e está sofrendo tanto por isto, e eu fico pensando, que tristeza, quando a gente não conhece Jesus. Porque foi Ele que levou a posição da mulher. Antes que houvesse todas essas leis de proteção para a mulher, Ele já tinha nos levado numa posição tão grande. Nos respeitou, nos amou, aconselhou. Veja a vida de Jesus e como Ele tratou as mulheres. Assim que Ele fazia. Então, quando nós falamos sobre edificação, nós ouvimos, por exemplo, hoje das jovens, elas vêm com todas as suas metas e tudo pronto para edificar a sua profissão. Não estão pensando lá na frente, porque um dia elas vão querer casar e também ter o seu lar. E vão precisar saber como é que é edificar. Porque nós fomos feitas para isso. Nem que queira dizer, mas as coisas mudaram, o tempo mudou agora. Pode falar o que quiser, mas foi com esse propósito que Deus nos criou. Por isso que entra em luta e choque. Porque quando nós vamos contra o processo de Deus na nossa vida, nós entramos em choque com isto. Então, muitas vezes, o que é passado para nós é o seguinte, que a família e o lar impede as realizações pessoais nossas.
E que nós ficamos presa só naquele contexto. Ai, que chatice, hein? Lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa, cuidar disso, cuidar daquilo. É assim que nós pensamos muitas vezes. E por causa disso, nós acabamos perdendo o crescimento e a edificação do nosso lar. Você pode falar isso, eu também posso falar como mãe, né? A gente sabe que quando a gente sai de casa, e hoje muitas precisam trabalhar para poder ajudar dentro de casa, eu sei disso, e a jornada tornou-se mais pesada, porque quando chega em casa, ela vai ter que fazer ainda o trabalho da casa. O que passou o dia todo fora de casa. Imagine, cansada, lutando, tomou condução, aquela dificuldade danada, aí chega em casa, vai ter que pensar no almoço do outro dia, de fazer o almoço para o marido, e a roupa do filho que ficou sem passar, e que precisou, ainda está vendo que algumas coisas em casa precisam ser arrumadas, então não é fácil, né? Até que a mulher é uma gigante, não é verdade? Ela consegue fazer as coisas muitas vezes cansada, mas consegue fazer. Então nós temos aqui alguma coisa que eu poderia citar para você, de 3 coisas que nós precisamos fazer para edificar. Primeiro precisamos preservar o nosso lar. Tudo que possa preservar o nosso lar, o que nós pudermos fazer para preservar, vamos fazer. A gente acha uma coisa muito simples, ou então muito simples, cuidar dessa casa aqui está muito simples. E quando nós deixamos nessa simplicidade, achando que é uma coisa tão comum, que não precisa demandar tanto trabalho assim, eu lembro daquela passagem lá de o povo de Israel, em Números 21, de 8 a 9, que eles eram mordidos por uma serpente. Mas houve um remédio. Eles tinham que olhar para uma serpente de bronze, e quando eles olhassem para aquela serpente, eles ficariam curados. Mas muitos deles acharam que era uma coisa tão simples e ignoraram. E sabe o que aconteceu? Eles morreram. Eles pereceram. Porque muitas vezes as coisas que nós achamos tão simples, nós não valorizamos. E a primeira coisa que nós precisamos é valorizar o nosso lar. O segundo é fazer refeições em família. Você vai me dizer como? Numa cidade como São Paulo, que eu saio de manhã, meu marido também, ou então um entra e outro sai. E como é que eu faço? Nós temos que, o tempo quem faz somos nós. Vocês concordam com isso? Mesmo sendo difícil, mas o tempo somos nós que fazemos. Porque nós vamos estar ajudando a nutrição dos nossos filhos, os problemas psicológicos deles, que nós vamos poder ajudá-los. Eles vão se sentir amados e seguros. E o motivo de conhecer melhor os filhos, de saber como é que foi o dia deles. Lembra que na nossa época, vocês não estão na minha idade, mas eu estou dizendo, na minha época, era assim, que quando a gente chegava da escola, a primeira coisa que a minha mãe perguntava era, como é que foi o seu dia? O que você aprendeu na escola? Você está com alguma dificuldade? Deixa eu ver o seu caderno. E isto, para a gente, era uma coisa assim, muito sobrenatural, da mãe querer se interessar e saber. Alguém judiou de você? Você brigou com alguém? Ou alguém maltratou você? Como é que foi o trato com a professora? É assim. E nisto, o filho se sente amado. Eu sei disso por mim. Quantas vezes, né? Mesmo, eu sempre contei para vocês que a minha mãe foi uma pessoa doente, papai precisou ser pai e mãe durante 10 anos, mas ela ali na cadeirinha dela sentada, mas ela não perdia a gente de vista, de jeito nenhum. Ela queria saber de tudo que tinha acontecido conosco o tempo todo. Está com alguma dificuldade? Está com medo? Eu me lembro que eu me tornei uma criança medrosa, porque talvez pelo fato dela ser assim, ou ver sempre criança assim, né, ver a mãe doente, começa a criar muita dúvida e medo de que a mãe vai morrer. Criança tem isso. Então eu me lembro que às vezes à noite eu deitava assim para dormir e eu ficava, apagava as luzes e eu gritava lá do quarto, mãe, mãe. Ela dizia, o que é? Eu falava, eu estou com medo. Medo que eu não sei, mas estava com medo. E ela dizia para mim, não tenha medo, porque tem 2 olhos lá em cima que olham para você, não dorme e não pisca.
Está olhando direto para você aí. Por isso você pode ficar quietinha aí na cama que você vai dormir. Então, dão segurança. Quando o lar está um lar coeso, eles vão dar segurança para os filhos e a mulher na edificação. Porque quem edifica a casa é a mulher, não é o homem. O homem pode trazer as coisas para dentro de casa, mas você vai pegar todo aquele material e é você que vai edificar a sua casa. E o terceiro aqui, queridos, é sabermos que as atividades em família têm efeitos temporais e espirituais. O temporal é aquele que dura um período de vida. Por exemplo, nós temos os nossos filhos em casa por um período, não é verdade? Daqui a pouco eles estão crescendo, casando, né? Às vezes eu olho assim dentro de casa, já não tenho mais ninguém, já há um bom tempo. Todos eles casados, neto casado. Mas eu fico pensando, às vezes dá saudade daquela época, que eles estavam ali junto com a gente, que podia conversar, que podia trocar ideia, podia planejar os passeios juntos. Agora já é diferente, né? Por muito que eu receba eles em casa, e todo dia eu tenho filho ou neto, principalmente neto, né? Todos os dias assim, oi vozinha, tudo bem aí? Tudo. E aí eu falo para ele, olha, a comida está na mesa, se você quiser vir, eu vou aí, né? Então está lá comendo com a gente, e é tão gostoso isso, não é verdade? Porque a gente não se sente só e sabe que eles também se sentem bem na nossa casa. Mas é um tempo. Agora, as espirituais são eternas, são os mandamentos que nós vamos infundir nos nossos filhos, as verdades, os valores que nós precisamos infundir neles, porque esses ficarão para a eternidade. Então, queridos, vocês vejam que o propósito de Deus na nossa vida é muito sério. E o terceiro propósito aqui é nós somos fonte de vida, né? Bem como a Alessandra falou, em Gênesis 27, 28, fala, sejam férteis, né? Sejam e se multipliquem. Deus deu para a mulher o dom de gerar. Deu para nós todo o complexo do nosso físico justamente para isso, para nós gerarmos. Então, ele, como é o arquiteto da família, ele planejou que fosse assim. O quarto aqui é o propósito para o louvor da sua glória. Jesus nos predestinou para sermos adotados como filhos, para o louvor da sua glória. Está lá em Efésios 1:5. Nós somos o louvor da glória dele. E no quinto, o propósito para ter comunhão com ele. É 1 de João 1:3, que diz assim, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Diariamente nós termos comunhão com ele. Infeliz da mulher que não tem comunhão com o Senhor. Não tem como sobreviver. Os dias que nós estamos vivendo agora, se nós não tivermos oração e leitura da palavra, nós não vamos subsistir. A hora que vier a primeira luta, a gente abandona tudo. Não tem uma porção de gente aí que abandonou tudo? Tem gente que está até ateu, não crê em mais nada. Por uma série de decorrências que realmente atrapalhou a vida e o crescimento daquele cristão, que era cristão. Então, queridos, nós precisamos, porque quando nós estamos firmes aqui na palavra, venha o que vier. Aconteça o que acontecer, você diz, eu tenho convicção e certeza das promessas de Deus para a minha vida. Então, queridas, a coisa mais importante na vida de uma mulher é esta comunhão que ela tem diariamente com o Pai. Tudo isso é correto que nós estamos vendo, mas houve alguma inversão no meio do caminho que as mulheres se perderam. E por causa disso, nós estamos vendo na sociedade agora a confusão que está. É ou não é? Acho que nós nunca passamos uma sociedade tão confusa como aquela que nós estamos vivendo. Eu guardo sempre comigo uma palavra que está lá em Colossenses 2:8, que diz assim, Paulo dizendo, não permitam que outros as escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não de Cristo. Cuidado, para você não ficar escravizado
nas doutrinas que tem aí fora, nas coisas que o mundo está querendo implantar. E muitas vezes, sem querer, nós trazemos para dentro da nossa casa e trazemos para dentro das nossas igrejas. Acho que é uma luta muito grande hoje para quem prega o evangelho. E para quem trabalha com as mulheres, está ficando meio complicado. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos assimilar o que o mundo está aí fora e que é um desastre, que está destruindo casas e lares e filhos e esposo e esposa, as mulheres sendo humilhadas, mortas, doentes como nunca estiveram, problemas de coração, doentes de depressão, enfim, de uma infinidade de doenças que têm aparecido, opressão que muitas vezes elas sentem, e que isto, olhando mesmo para a casa delas, estão perdendo marido e filhos. Filhos indo embora de casa, marido indo embora de casa, e a mulher só. Então eu quero dizer para vocês que creio que o homem e a mulher se completam para a construção de uma sociedade equilibrada. Precisa dos dois. Homem e mulher juntos. E como mulheres cristãs, qual é a influência que nós temos exercido nesses dias? Eu sempre peço a Deus o seguinte: Senhor, qual é a influência que eu carrego aqui para mim? Antes de falar para vocês, eu estou falando para mim. Como é que eu tenho influenciado? Para bem ou para mal? Na minha casa, no meu relacionamento com meu marido. Tenho 57 anos de casado. 57 anos não é 57 horas, não é 57 meses, 57 anos. Por quê? Porque você tem que ser uma pessoa maleável, que um volta um pouquinho e o outro também. Um edificando o outro e um ajudando o outro. E assim vamos continuar. Eu falo para ele, é até que a morte nos separe e vamos continuar lá na eternidade. Não é verdade? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, queridos, esta influência com os filhos, os nossos filhos, quantas vezes em rebelião. E eu sei que hoje está difícil, mãe fala, pai fala e parece que está complicada a coisa. Muito complicado. Mas eu quero dizer para vocês, que se vocês buscarem em Deus a solução, porque tem coisas que não resolve falar mais. Vocês vão criar inimigo dentro de casa, vai ter bate-boca de marido e mulher e não vai resolver nada. Vocês entreguem nas mãos do Senhor. Faça o que tem de fazer, mas entregue na mão dele e diz: Senhor, é só o Senhor que pode resolver essa questão. Não é verdade? A gente não se depara com um problema assim? Eu já me deparei com um problema assim. Não dá. Se o Senhor não fizer a obra, não sou eu que vou fazer. É o Senhor que faz. E Ele faz. Pode demorar um tempo, pode demorar um mês, 2 anos, não importa. Mas Ele vai dar a resposta para nós. Eu vou pegar para vocês, rapidamente aqui, o exemplo de 2 mulheres na Bíblia. Uma boa influência e uma má influência. A primeira é a má influência, que é abominável, é Jezabel. Uma mulher de influência maligna. Foi a pior mulher na palavra de Deus. De maldade. Uma mulher plenamente maligna. E ela era uma moça nobre da Fenícia. Ela foi criada por seu pai, perdeu a sua mãe e seu irmão muito nova ainda. E a sua fama era de uma mulher devassa, manipuladora e inescrupulosa. Era assim. Tornou-se rainha porque ela casou com o rei de Israel, Acabe. A história está lá em 1 de Reis. E Acabe era um homem fraco. E moralmente ele foi contaminado com ela, foi seduzido pelos cultos que ela fazia, cheio de orgias sexuais praticadas por Jezabel. Ela contaminou o seu marido com essas orgias. Era uma mulher devassa. Foi assassina e cruel, porque ela mandava matar todas as pessoas que entravam na vida dela ou que iam atrapalhar a vida dela. Ela queria fazer o que ela queria.
E quando isso não acontecia, ela mandava matar. Jezabel era idólatra. Ela fez, gente, olha que ponto chegou a coisa. Ela queria que Baal fosse o Deus do povo de Israel e a religião correta. E o que ela fez? Ela começou a trabalhar e a minar na cabeça das pessoas esta situação, que se não fosse Elias, com mais 7.000 israelitas, ela teria colocado para o povo que o Deus verdadeiro era Baal. Até nisso ela quis influenciar. Ela exercia uma influência tão grande sobre Acabe, que ela mandava e desmandava, ela usava do seu poder, da sua posição, e ela fazia todas as coisas, o que era certo, o que não era, ela mandava matar, ela era uma mulher idólatra, e só que o texto de Gálatas 6:7 se cumpriu na vida dela, que diz assim: não errais, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. E aquela mulher ceifou isso, uma morte terrível. Uma mulher cruel, que teve os seus dias num final tão triste. E eu achei interessante que em Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 20 ao 23, quando está falando ali sobre as igrejas, e quando fala sobre a igreja de Tiatira, diz justamente isso: tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Era uma mulher que existia lá dentro da igreja de Tiatira e que tinha a mesma condição, o mesmo espírito de Jezabel. O mesmo espírito de destruir. Não sei vocês, mas eu já me deparei várias vezes na igreja com esse espírito. De confusão, de divisão, de fofoca, mas é uma coisa horrível, aonde vai, e é terrível, é terrível. Às vezes quando aparece a gente fala, cuidado porque tem um espírito de Jezabel lá no meio, por causa disso. A gente precisa tomar cuidado, porque foi uma mulher que influenciou maleficamente. Mas de um outro lado, nós temos uma boa influência, que foi Esther, uma mulher que salvou o seu povo. Ela foi usada por Deus e impediu que a sua nação, que o seu povo fosse exterminado. Esther veio já de um outro, a outra era nobre. Esta não, era uma judia exilada na Pérsia, era órfã, foi criado pelo seu primo Mardoqueu e estava lá numa situação meio complicada, porque o rei Assuero tinha colocado fora a sua esposa Vasti. E aí tinha ficado esse lugar livre. E ele, então, os conselheiros dele disseram, sabe que é bom? Faz aqui um concurso de Miss. Chama aí bastante mulheres aqui da redondeza e você vai, então, escolher a mais bonita. E quando ele olhou e viu, a que mais encantou ele foi Esther, que era uma moça linda. E ele casou-se com Esther e ela se tornou rainha. Mas lá pelas tantas, um dos seus ministros, Amã, diz o seguinte: olha, nós vamos botar aqui uma lei para exterminar com esses judeus. Não queremos judeu nenhum aqui. E Mardoqueu, o seu primo, ouviu, ficou desesperado. Foi lá e falou para ela: Esther, cuidado, porque ele está querendo fazer isso, exterminar o nosso povo. E eu vou dizer para você que se você não tomar uma providência, nós vamos ser destruídos. E será que não foi para esta situação que o Senhor te colocou aqui dentro? E ela, como sendo uma mulher cristã, ela demonstrou que era uma mulher que temia a Deus. Ela proclamou um jejum nacional. Vamos jejuar e orar, para depois então ela ir falar com o rei. E foi justamente esse o passo que essa mulher deu. Ela orou, ela jejuou e não podia chegar perto do rei enquanto ele não colocasse ali o seu cetro em que ela pudesse entrar. Mas assim mesmo, ela se levantou em Deus e ela foi lá e disse que precisava falar com o rei. E ele mandou que ela entrasse, correndo o risco de morte, porque ela poderia ser morta por isso. Ela foi à presença dele e ele disse para ela: qual é o que tens, a sua petição, rainha? Até a metade do reino vai ser dada para você. E ela, com muito jeito, com muita sabedoria, ela providenciou 2 banquetes.
contou para ele, e então aquele homem, Amã, é que foi colocado na forca e foi morto, e o seu povo foi livre. Enquanto uma exerceu influência maligna, a outra influenciou para o bem. E saibam de uma coisa, que até hoje o nome de Esther é lembrado na festa dos judeus, festa do Purim, que é a data em que os judeus foram vitoriosos. É comemorado até hoje. Mas quando se fala em Jezabel, a má impressão de que uma mulher que destruiu tudo, até o reinado de um homem, e destruiu a sua própria vida. Hoje cabe a nós escolhermos o que é que nós queremos. O que é que nós queremos como mulheres cristãs? Qual é a influência que nós estamos exercendo? Lembre-se de uma coisa, o lugar da mulher cristã não é onde ela quer, mas é onde Deus a quer. É onde Deus a quer. Quando você diz assim, Senhor, eu quero estar no lugar que o Senhor escolheu para mim, você está declarando ali que Ele é Senhor da sua vida. Se você ainda não fez isto, hoje é dia de você declarar a Ele que você quer que Ele seja Senhor da sua vida. Amém, queridas?